Oi, gente! Então, olha aqui de novo. Hoje eu vim para contar para vocês um pouquinho da minha experiência, né, particular em relação às religiões, né? Então, eu sou uma pessoa que eu venho dentro da igreja durante alguns anos, né? Vinha, né, na verdade, dentro da igreja durante alguns anos da minha vida. E aproximadamente uns 10 anos, isso, 10 anos, eu fui batizada, eu frequentei várias congregações e até que 2 anos atrás, né, eu parei de ir para a igreja, né? Por quê? Eu me sentia muito presa, porque eu tinha que me enquadrar no que eles têm como ser cristão, ser crer em Deus, né? Na verdade, não é nem a palavra correta, não é nem cristão, é crer em Deus. Eu teria que me enquadrar no que eles acham correto, no que o pastor acha correto. Então era assim, tipo, você não pode falar certas coisas, você não pode admirar certas coisas de outras religiões, porque isso não é de Deus, tá? Sempre me encantei pelo mundo espiritual, né? Com menos de 10 anos, acho que na época eu tinha uns 7, 8, acho que uns 8 anos mais ou menos, aí que eu já sabia ler direitinho, uns 8 anos. E eu recebi um livro emprestado de uma vizinha, eu não sei porque uma vizinha me deu esse livro, mas enfim, para eu ler um livro de Allan Kardec. Eu não me recordo hoje, né, pela minha pouca idade, claro, não vou me recordar totalmente do nome de livro, nada. Eu sei que me marcou o nome do autor. E eu li um pouco desse livro, não cheguei a ler todo não, pelo que me recordo. Falando sobre o espiritismo, né, sobre esse outro lado. Ele já me despertou muito. E eu já tinha sensações naquela época, né, de evidência, mas não pode falar, né, porque senão a minha é meio maluquinha. E aí eu ia levando comigo. Mas aí fui crescendo, fui sentindo cada vez mais a presença, né, do mundo espiritual aqui na Terra. E a minha trajetória dentro da igreja evangélica confrontava muito com isso. Na minha adolescência, eu tinha muitas sensações, tipo, quando eu vi alguma grávida, eu sentia, né, se era um menino, uma menina, né, que o bebê, né, o sexo do bebê, eu já sentia logo. E algumas das vezes eu até falava, quando eu tinha abertura, né, pra não ser invasivo, né, lógico, invasiva, então quando eu tinha abertura eu falava, é uma menininha. Muitas vezes a pessoa nem sabia ainda o sexo. E ele falava, por que você tá assim, falando? Eu falava com tanta certeza, né? E eu falava, não, eu sinto. E realmente era. Depois a pessoa chegava, falava, ou a pessoa já sabia o sexo, né? A mãe, no caso. E aí ela falava, realmente, é um menino. Não, realmente confirmava pra mim. Outras coisas também que eu sentia era quando alguém ia ficar grávido. Grávida. E aí eu já sentia, já falava, isso. E teve um episódio mesmo da minha vida que uma amiga minha xará, Sandra, ela foi ter neném, eu não sabia, que ela já estava, né, entrando em trabalho de parto, foi à noite. Mas eu sonhei com ela na madrugada, que o menino dela havia nascido, com saúde, estava bem. E logo de manhã eu peguei, né, liguei pra mãe dela e falei, nasceu, o Enzo nasceu. Aí ela, como assim? Você sabe que ela foi ter neném? Ela te avisou? Não, assim, não. Foi ter neném? Foi. Ela foi, tá na maternidade, só que eu ainda não tive notícia. O marido dela ainda não mandou nenhuma ligação pra mim, não. Ele ligou avisando se já nasceu ou não, mas ela saiu à noite em trabalho de parto. Eu falei, pois, eu sei com ela essa noite, mas tá bem, pode ficar despreocupada. Aí, só que eu senti no meu coração de te ligar e falar.
Aí ela foi achando estranho, né, a mãe dela. Aí passado algumas horas a mãe dela me ligou de novo. Nossa, André, ela ligou, né, tá bem, tudo bem com ela, tá no quarto e tudo. Nina, como é que você sabe disso? Assim, eu não sei, vem no meu coração de falar contigo. E eu sonhei assim do nada. E não quero nada, né, gente? Não quero nada. Nada na nossa vida acontece por um acaso, do nada. A gente temos essa costume de usar esse termo, né? É do nada, não é do nada. Deus não faz nada do nada, né? Tudo tem um propósito perante a Deus. Tudo na nossa vida tem um propósito perante a Deus. E aí fui passando, essa foi uma das experiências e tudo. Então depois disso eu entrei na igreja evangélica e eu ouvia muito isso quando eu falava. Ai, você não pode falar isso. Isso é errado, isso não é de Deus. Não fala essas coisas para as grávidas, né? Aí comecei a aprender isso dentro de mim. Isso me incomodava muito também. Porque eu questionava, porque assim, se Deus me deu isso, por que eu não posso falar? Porque se Deus achasse isso errado, porque Ele ia despertar isso dentro de mim? Eu me questionava. Mas aí fui me policiando. Passei pela igreja, frequentei várias igrejas, Internacional da Graça, Batista, Universal, Pentecostal. Fui batizada em 2 igrejas, desci as águas, né? Mas assim mesmo eu ainda senti algo diferente em mim. Eu questionava muito tudo aquilo que eles ensinavam lá dentro. E depois disso, né, passado, eu parei de ir, aí, há 2 anos atrás eu descobri, né, o despertar espiritual. E fui estudar mais sobre isso, o que é o despertar espiritual, o que é essa crença limitante que a gente carrega desde a nossa infância, do nascimento, né? Que os nossos pais passam pra gente e é passado dos pais dele para os nossos pais, nossos avós, né? Passado de geração em geração. O que é isso? Fui me aprofundando e fui vendo que os meus questionamentos estavam certos. Que quando eu acho que para eu seguir a Deus, a palavra, né, de Deus, para que eu faça algo que Deus venha se agradar, eu não preciso estar dentro da igreja para isso. Que quando eu quero pedir algo a Deus, eu não preciso ir na igreja para pedir. Até porque Deus não quer nem que eu fique pedindo nada. Deus me deu saúde, Deus me deu os membros, e mesmo aqueles que não têm os membros, né, são capazes de viver de uma forma abundante, de uma forma feliz, são capazes de conquistar coisas na sua vida sem precisar estar dentro da igreja, mesmo assim. Então, eu ficava, aquele questionamento que eu tinha, né, de que por que eu não sou capaz? Por que eu sofro? Por que eu ganho? Por que eu perco? Porque na minha vida tiveram várias perdas. Tive muitos ganhos mesmo, muitos ganhos. Assim, eu já tive vários comércios, já ganhei dinheiro, já perdi muito dinheiro também. Então, eu tenho uma boa experiência em relação a isso. E eu me questionava assim, por que Deus faz isso comigo? Por que Deus tira de mim? Para que eu fique pedindo a Ele novamente? Mas assim, Deus não quer isso. Deus não quer. Deus fez o filho dele para ser feliz. Não é assim? Deus fez o filho para viver em abundância. A gente não bota filho no mundo para ficar pedindo, né? A gente não bota um filho no mundo para dizer assim, não, eu quero que meu filho, quando crescer, ele fique pedindo esmola. Que pai, que mãe tem um filho para isso? Acho que nenhum, né? Não tem nenhum. Eu mesma não quero. Eu não quero. Eu quero que minha filha cresça. Eu quero que minha filha seja uma pessoa próspera, independente, feliz,
né? Dentro do contexto dela, sem precisar estar se moldando a nada. Nem a mim, nem a religião, nem a homem, a nada. Entendeu? Que ela seja uma pessoa individual, né? E feliz da forma que é. É isso que eu quero como mãe. Então, como é que eu vou aceitar que o meu pai, o Criador, Deus, ele quer que eu seja totalmente dependente dele pelo resto da vida? Como eu vou aceitar isso? Eu não entra na minha mente isso, tá? Como é que o meu pai vai me fazer para que eu, fazer como ser humano, ele me concebeu a vida, mas ele quer que eu seja dependente dele o resto da vida? Ele quer que eu fique nesses ciclos de perde, ganha, né? E chora, sorri, mas sempre voltando a ele pedindo: pai, me dê, pai, eu preciso, pai, eu tô precisando de dinheiro, pai, eu tô precisando de açaí. Então, assim, por que o meu pai iria querer isso de mim? Porque o meu pai, ele ia me dar uma vida única, minha vida, entendeu? Mas que fosse totalmente dependente dele. E para isso eu tenho que ficar dentro da igreja. Porque eu só vou ter algo se eu for até lá, ao templo. Eu não sou o templo. Eu não sou o templo, Deus não habita em mim. Meu pai não habita em mim. Eu acho que ele habita em mim. Eu sempre pensei dessa forma. Meu pai habita em mim. Entendeu? Então, se ele habita em mim, se eu sou templo, se, como falam, nós somos o templo de Deus, nós devemos nos resguardar porque Deus habita em nós. Se Deus habita em mim, eu tenho a capacidade de falar com ele sem precisar de uma outra pessoa. Eu sou capaz disso. Eu sou capaz de eu mesmo dentro de mim, como as pessoas, eu vou para dentro do meu quarto, fecho a porta, me ajoelho e clamo a Deus. Porque nesse momento você pode fazer isso, mas no contexto geral você tem que estar dentro da igreja para realmente você ter algo, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje porque eu ouvi de uma amiga minha essa semana e isso me deixou bem, assim, triste. A palavra mais correta é triste. E me fez refletir muito. Tanto que eu boto os vídeos toda segunda-feira, né? E eu não coloquei porque eu tava nesse pensamento, refletindo, porque ela me falou assim: será que repense porque você tá passando por essas dificuldades na tua vida, se não é porque você não está seguindo a Deus? E eu falei pra ela: eu sigo a Deus. Deus é o meu pai, Deus é o meu criador, eu reconheço ele como meu pai, ele que me fez, ele que me deu a vida, entendeu? E ele me dá tudo que eu peço, entendeu? Mas para que a gente aprenda as coisas, né? Para que a gente evolua, nós precisamos tropeçar. Quando a criança nasce, ela não sabe se alimentar sozinha, ela não anda, ela não fala, e aí ela depende de alguém, mas ela está em processo evolutivo. E aí chega um momento da vida dela que ela consegue se alimentar sozinha, ela segura a própria mamadeira. Ela não faz o alimento, mas ela segura a sua própria mamadeira. E ela passou por uma fase que ela nem segurava a mamadeira dela. Ela precisava que alguém segurasse para poder, que a mãe dela segurasse para que ela se alimentasse. E aí chega um momento que não, ela já toma nas mãos dela e ela mesma segura, entendeu? E aí ela já dispensa aquela necessidade. E chega um outro momento que ela já consegue engatear, ela não precisa mais da mãe, do pai, para que tirem ela de um local e coloquem em outro. Ela mesma vai até aquele local engateando. Chega em outra fase que ela já consegue andar. Então ela não precisa mais ficar com as mãozinhas dela no chão, tendo cuidado, né? Os pais tendo cuidado para que ela não machuque as mãos, né? Então já vai tirando as coisinhas da frente, e porque ela já consegue andar, e nesse movimento de andar ela já consegue passar por obstáculos, ela já começa a ter esse entendimento. É uma evolução. A mesma coisa é Deus com a gente.
Deus me colocou pequena no mundo. E sem entendimento. Eu vou entendendo o que é Ele. Que é Ele dentro de mim. E aí chega um momento que eu não preciso mais ir a lugar nenhum. Né? Que eu preciso parar e conversar e procurar o meu eu interno e buscar Deus dentro de mim e pedir a Ele discernimento para que entenda para que entenda essa passagem da minha vida, esse processo que eu estou vivendo hoje. Então, assim, como ela me falou, você pede, mas Deus não vai te ouvir porque você não está dentro da igreja. Então, eu fiquei questionando isso que ela me falou. Por que Deus não iria me ouvir só porque eu não estou dentro da igreja evangélica? Porque eu não creio verdadeiramente em Deus, porque não, você não crê porque você não está dentro da igreja. Você só crê realmente se você estiver dentro da igreja. Foi isso que eu entendi. Né? E eu falei, não, eu sou extensão de Deus, eu sou filha de Deus, eu me reconheço como filha de Deus, eu creio em Deus sim. E assim, eu não acho no direito ninguém questionar a minha fé em Deus. Só porque, porque eu acredito no Ganesha, porque eu tenho meu japamala, porque eu faço minha oração para Deus. Todos os dias, quando eu pego meu japamala, quando eu falo, quando eu entomo os mantras, me perdoando pessoas, perdoando situações, perdão é de Deus, o perdão vem de Deus. Perdão não é de outra entidade. Perdão é de Deus, perdão é divino. O abençoar é divino. Se eu abençoo, se eu peço perdão, se eu agradeço, é a Deus. Aí vem uma pessoa que é evangélica, né, e vai lá e critica e diminui a minha fé. E tenta diminuir a minha fé, porque não diminui a minha fé. Pelo contrário, aumentou a minha fé. E isso é de Deus? Você questionar a fé de uma outra pessoa é de Deus? Você dizer para ela que ela não é capaz de conseguir nada na vida porque ela não está dentro de um templo religioso é de Deus? E aí? Será? Será que é de Deus isso? Né? Deixa até isso aí nos comentários, né? Me dê essa resposta. Porque eu tenho uma resposta já. A minha resposta particular é o que eu acho. Cada um pode pensar da forma que quiser, mas é o que eu acho. Não é de Deus isso. Porque como Deus habita dentro de mim, eu posso acessar a Ele a qualquer momento e de qualquer lugar que eu estiver no mundo. Dentro da minha casa, dentro do meu quarto, na rua, no ônibus, no carro, no trabalho, em qualquer lugar. Na madrugada, eu posso acessar a Deus. Eu não preciso ir para dentro de uma igreja para acessar a Deus. E Deus vai me ouvir sim, aonde eu estiver. Ele vai me ouvir, aonde eu estiver. Deus vai me ouvir. Eu creio que Deus vai me ouvir. E Ele vai atender. Não como ela falou, Ele ouve, mas não atende. Ele só atende quem está lá dentro. Ele atende sim. Por que Ele atende? Porque Deus já me deu livramento de vida. Como eu falei em um vídeo anterior, né? Que eu passei por um acidente muito grave. Que eu voltei de lá com toda a certeza desse mundo. Que quem me deu a chance de continuar nesse mundo foi Deus. Foi outra pessoa, foi Deus. Quer dizer, não foi nenhum outro ser de luz, foi Deus, na verdade. Foi Deus que me salvou ali. Agradeço aos paramédicos, agradeço a quem me encontrou naquele momento, né, e chamou a ambulância, a SAMU, para me socorrer. Eu não sei quem foi essa pessoa até hoje, né? Eu não vi. E depois eu não tive contato com essa pessoa, mas eu agradeço até hoje. E sei que foi Deus que colocou essas pessoas, colocou esses anjos lá que me encontraram para que eu tivesse socorro,
para que eu não ficasse lá jogada naquele local, desaparecida, tá? Para que não tivesse acontecido algo pior na minha vida. Eu agradeço a Deus e sei que aquele processo todo que eu vivi foi de aprendizado. Deus queria me ensinar. Deus, quando ele me tirou daquele caminho, né? E Deus, quando ele me deixou dias em cima de uma cama, machucada, sem saber o que tinha acontecido comigo, sem ter noção do que tinha acontecido comigo, atordoada, sem memória, sem conseguir andar, sem sentir a minha perna, né, uma das minhas pernas, sem ter nenhum movimento dela. Né? Deus tinha um propósito para aquilo. Deus queria me ensinar. Né? Então, como é que eu vou hoje dizer que Deus não me ouve? Eu pedi a Deus mudança. Eu pedi a Deus que Ele me mostrasse caminhos. Como é que Deus não ouve, gente? Deus ouve a pessoa dentro de um templo religioso, isso não entra na minha mente. Como é que a pessoa fala que eu não vou ter nada só porque eu não tô lá dentro? Quer dizer, Deus então me fez para poder ficar na miséria? Ah, tá. Quem não vai na igreja tem que ficar na miséria. Então aquelas pessoas que hoje vivem, que estão em situação de não ter moradia, de vulnerabilidade, essas pessoas então é porque Deus... porque você não tá indo pra igreja então, viu? Por isso que Deus te largou aí sem uma casa. Por isso que Deus te quer na rua. Vai te deixar aí na rua, até você ir começar a ir pra igreja. Você só vai ter alimento dentro da tua casa quando você estiver dentro da igreja. É por isso que tá faltando comida na tua casa. É por isso que tá faltando emprego pra você. É assim? É desse jeito? Aí, como um passe de mágica, você bota os pés dentro da igreja. Deus, tô aqui. Tudo acontece? É? Não é assim. Eu não acho que é dessa forma. Eu não entendi dessa forma. Cada um tem seu pensamento. Eu tô falando assim, do meu entendimento do que é a religião, do que é a crença em Deus, do que você acreditar que existe uma força maior que te criou, que criou o universo e que sempre vai te guardar e que vai te guiar pra você seguir o melhor caminho. Eu tô falando disso. Foi o que eu comecei a entender nesse despertar espiritual. Que eu sou capaz, que eu não preciso ir a uma outra pessoa para poder ir a um pastor, para poder dizer, olha, eu tô precisando de tal coisa, pede a Deus aí por mim. Não, Ele é filho de Deus, eu também sou. O mesmo poder, a mesma capacitação que Ele dá a mim, que ele dá ao outro, se é igual, por que eu preciso do outro para poder pedir para mim? Por que eu mesmo não posso pedir? Por que eu mesmo não posso ir atrás? Eu posso, eu sou capaz. E eu fui. Então, por isso eu deixei de ir para a igreja há 2 anos. Por problemas? Passa, como todo mundo passa. Até dentro da igreja passa. Eu não vejo... O tempo que eu fiquei dentro da igreja, todos os anos que eu passei dentro da igreja, eu não via ninguém com sua vida perfeitinha, não. Passava perrengue também. Então, o que eles estão fazendo de errado? Estão passando perrengue. Porque tá lá dentro, né? E Deus não tá ouvindo. Tá passando perrengue. Tá? Então tem algo contraditório aí, né? Então, eu acho muito invasivo você dizer pra uma pessoa que sua fé é menor do que a dela. Tua capacidade é menor do que a dela. Não. Eu acho que tá errado isso. A gente deve respeitar o outro. Uma das coisas que eu aprendi, né, dentro do que eu vivo hoje, sem religião, eu não levanto bandeira nenhuma de religião. Eu fui pra Umbanda, eu fui evangélica, nunca fui católica. Fui à igreja católica 2 vezes na minha vida só, toda a minha vida, mas nunca fui católica. E hoje eu não levanto bandeira nenhuma. Porque você é umbandista. Não sou umbandista, não. Sou não.
Então você é o quê? Não, não, eu creio em Deus, eu tenho Deus dentro de mim e sou filha dele, pronto. E o que eu quero eu peço a ele, eu vou até a ele, diretamente à fonte. Né? Eu não peço a água a outra pessoa, não. Eu vou direto à fonte e de lá eu bebo. É assim. Porque eu entendi que se eu sou filha dele, eu posso ir até ele pedir. Porque a minha filha, querendo algo, ela vai ir para uma amiga dela e vai dizer, olha, vai lá e pede para minha mãe, minha filha tá precisando comprar um perfume. Aí ela vai, ó amiga, fala pra minha mãe que eu preciso de um perfume. Aí a amiga dela vem aqui em casa e fala, Sandra, tua filha tá precisando de um perfume. Ela veio aqui, ela foi lá em casa me pedir, né, pra que eu viesse aqui falar com você. E aí, você vai dar pra ela? Aí eu digo, sim, vou dar. Ah, não vou comprar agora não. Entendeu? Ah, tá bom, né? Então, um exemplo, aí vai lá. Aí minha filha vai lá de novo na casa dela, ó. Sua mãe disse que não. Ah, sua mãe disse que sim, que vai te dar, viu? Tá, tá bom, obrigada. É isso? Me responda. É desse jeito? Ou não? Minha filha tá aqui dentro da casa dela, que é a minha casa. Ela habita dentro da minha casa. Né? E eu habito dentro da casa dela. Ela precisa realmente ir até a casa do outro, da amiga, pedir que a amiga dela faça um pedido para mim. Ela não pode vir diretamente a mim e pedir, porque ela não vai ser atendida. Eu sou a mãe dela. Eu coloquei ela no mundo. Eu dei a vida a ela. E ela não pode vir diretamente a mim. Ela tem que ir à amiga, para a amiga vir aqui, para fazer todo esse processo. É a mesma coisa de Deus. Se eu sou filha de Deus, porque eu tenho que fazer esse processo todo de ir até um templo, pedir ao pastor, orar lá dentro com o pastor, para que o pastor aí dê a palavra dele, para que Deus venha e faça por mim? Ou não faça? Não sei. Não. Eu mesma vou lá e faço. Deus tem o templo dele dentro de mim, a casa dele, né? Como eu citei o exemplo da minha filha dentro de casa. Se a casa dele tá aqui, por que eu vou na rua pedir a outra pessoa se a casa dele tá aqui, tá comigo? Eu mesmo peço. Eu tô do lado dele. Ele tá colado aqui, juntinho comigo. Aí não, peraí, eu vou aqui pedir ali ao pastorzinho lá pra poder, né, eu ter tal coisa. Gente, não é. Eu não entendo dessa forma, não. E eu consigo, quando eu conseguir o meu comércio, quando eu conseguir dinheiro, né, passei por várias coisas, depois eu conto em um outro vídeo, né, que é um outro assunto. Fui pedindo a Deus, fui orando, fui pedindo a Deus, fui fazendo o caderno da gratidão, foi todos os dias à noite a acordar agradecendo a Deus, pedindo para Deus tomar conta do meu dia, pedindo para Deus me guiar, pedindo para Deus me livrar de todo mal. Foi dessa forma. E eu fico feliz com isso. Eu sou feliz. Hoje eu sou feliz, eu sou plena, sem precisar me moldar nisso aí. Aí você tá dentro da igreja e você não pode botar uma maquiagem assim, você não pode usar tal roupa, né? Você tem que usar roupa desse jeito, senão você não pode estar aqui dentro, você não pode botar seu short, você tem que vir pra cá com a saia longa, você tem que usar um vestido. Você não pode vir para a igreja de chinelos, você tem que vir de sapato, a sandália fechada, arrumada, cheia de regrinhas para acessar o meu pai. Sabe? Cheia de regras. E tudo isso me questionava profundamente, meu coração ficava remoendo aquela coisa assim, meu Deus, será que é assim realmente? Ai, se eu não estiver com uma roupa boa, meu pai não vai me ouvir.
Ah, se eu estiver muito maquiada, meu pai não vai me ouvir lá dentro. Não, não pode. Ai, gente. Besteira. Isso é besteira. Isso é uma grande tolice. Isso é a limitação do ser humano. Isso é quando somos ainda pequenos perante a grandiosidade que é Deus, que é a lei divina, que é a prosperidade em todos os aspectos da vida. Isso é muito pequeno, muito pequeno. E graças a Deus eu me libertei disso. Se eu não tenho uma roupa boa hoje e quero ir boa ao ver dos outros, né? E eu quero ir a tal lugar, eu vou. Se eu quero sair na rua assim, aqui, como eu tô com essa blusa assim, eu vou. Se eu quero ir ao mercado com umas chinelas da Havaiana, eu vou. Como aqui onde eu moro mesmo, as pessoas têm o costume de andar muito bem trajadas, né? E assim, normalmente as mulheres não usam chinelos da Havaiana na rua. À noite mesmo, quando sai para comer alguma coisa, assim, seja na praça, né? Um local público aqui, na praça comum. Elas procuram usar uma sandália mais arrumada. Não chinelos, né? Não, quando de sandália, de sapato, mas não de chinelos. E eu tenho esse costume, porque né, eu sou de Salvador, tenho costume de andar de chinela havaiana. Em Salvador a gente anda de chinela havaiana pra tudo quanto é lugar, né? E eu ficava ali querendo me moldar. Hoje sim, tem lugar que realmente necessita que eu vá, né, conforme pedem, vou. Mas não aquela prisão que eu tinha, aquela coisa de não, tem que ser dessa forma. Não, hoje eu tenho uma liberdade maior, eu não me sinto culpada, eu não fico prestando atenção que o outro tá me olhando, tipo, atravessado, porque eu tô com a chinela havaiana no pé, porque eu tô com um short jeans quando eu deveria estar de calça. Assim, entendeu? Quando eu estou de blusinha de alça, quando eu deveria estar com uma blusinha de mangas compridas, entendeu? Não me preocupo com isso. Meu filho até fala, minha mãe, você é tão despreendida dessas coisas. Eu sou, graças a Deus, graças a Deus. Eu vivo para mim hoje, eu não vivo para os outros. Sempre respeitando o espaço do outro, mas vivendo para mim, não para o outro. Sem criticá-los, né? Sem apontar. Procuro muito não apontar dedo. Estou em processo evolutivo e sempre vou estar até o final da minha jornada aqui na Terra, porque eu sei que isso é uma passagem, né? Mas eu vivo a cada dia tentando não agir dessa forma, sempre respeitar o espaço do outro, para que os outros respeitem o meu espaço, a minha forma de pensar, tá? A minha forma de agir, porque eu não estou machucando ninguém, eu não estou denigrindo ninguém, né? Eu não estou agredindo com palavras, né, alguém, as pessoas. Eu não faço isso. Eu não questiono religião, eu não questiono crenças. Eu acho que cada um tem que viver o seu da melhor forma que acharem para você, para que se sintam bem, que agradem a si mesmo. E é isso, né? Porque Deus fez a gente individual, Ele não fez cópia. Mesmo aqueles que nascem gêmeos, eles são totalmente diferentes um do outro. Eles têm personalidades diferentes, eles têm gostos diferentes. Há alguns parecidos, sim, como qualquer outro irmão. Eu tenho irmãos e meus irmãos têm alguns gostos parecidos com o meu e outros não. Poderíamos ser alguns gêmeos, sim.
e seriam números da mesma forma, gêmeos é só a característica física que é igual, só o físico é igual. Mas por dentro não somos iguais. Somos diferentes, seguimos caminhos diferentes até. Porque Deus fez isso. Deus ele não fez cópia, ele não quer uma cópia, ele não quer aquelas pessoas, você tem que, todo mundo tem que vir para a igreja, todo mundo tem que chegar lá, orar, sair juntinho, fazer as mesmas coisas, falar as mesmas coisas. Se ele quisesse isso, ele teria feito todo mundo igual. Ele fez diferente. Logo, ele fez diferente, não é isso que ele quer. Não é o propósito de Deus isso. É o que eu entendo. Por isso eu me libertei. Por isso eu vivo mais feliz dessa forma. E é por isso que eu tô aqui pra falar isso pra vocês. Porque eu sei que tem muita gente que tá nesse conflito. Que vive esse conflito. Dentro de si, dentro da tua casa, dentro da sociedade né, que você vive ali naquele momento. Por isso que eu vim aqui falar. E para contar sobre minha experiência de vida. Que ainda tem muita coisa ainda para viver. Eu ainda sou jovem. Não são 43 anos, eu sou muito jovem ainda. Tenho muita vida pela frente, muito que aprender ainda. Muito o que trazer para minha vida e muito o que deixar para trás ainda. Eu tenho várias coisas ainda para deixar para trás. Então é isso. Tá? Foi desse jeito que eu deixei a igreja evangélica, tá? Onde foi bom o momento que eu vivi lá, né? Foi legal. Agradeço por a passagem, eu agradeço por todos os momentos que eu passei da minha vida, os bons e os ruins. Eu sei que os bons foram para poder alegrar meu coração e os ruins foram para que eu conseguisse entender o processo evolutivo da minha vida. Tudo tinha um propósito. Não me lamento em relação a isso, nem o momento que eu vivo hoje, nem o que vivi antes. Não tem lamentações, só tenho agradecimento. E é dessa forma que eu vim vivendo a minha vida, né? E sendo grata. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo, venho sendo grata a Deus por tudo, né? Que Ele vem me dando e que por tudo que Ele também tirou da minha vida. Porque se Ele tirou é porque não era para mim, porque Ele tinha um propósito maior da minha vida do que aquilo que eu pensava ser o grande já, né? E não é. Hoje eu entendo que tem algo muito maior para mim, que Ele quer me dar algo muito maior do que eu achava que tinha, que já tinha concluído o meu ciclo. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, por ter ouvido um pouquinho da minha história. E luz e amor para todos. Tchau, tchau.